Não sei se você percebeu, mas nós estamos vindo de uma série de pregações, né? Deus ele tem falado muito forte comigo em relação a propósitos, a planos, projetos de Deus, mais do que nunca. É um assunto que tem se falado muito, né? Nós temos bastante livros sobre o tema, porque a Bíblia é recheada de propósitos, recheada de promessas, recheada de uma série de fatores, fatos e muito aprendizado para nós compreendermos a importância de um propósito, de como que Deus estabelece. Mas eu nunca fui muito favorável à pregação em séries, gostava, mas sempre ouvi que não era bom, porque é como se fosse uma manipulação, né? Você cria séries, que aí você consegue de alguma forma mobilizar as pessoas a estarem se conectando para entender o próximo e tal. Mas aí nós vimos que no Bola, faz pouco tempo, começou a surgir aí alguns pastores pregando em séries, e agora o meu pastor pegou, o pastor Gíbio começou a pregar quarta-feira série sobre o Apocalipse. Eu acho interessante, mas querendo ou não, sem de forma explícita, mas Deus tem me levado por esse caminho, porque Ele tem falado ao meu coração como é difícil você, numa quarentena, né, num ambiente diferente, onde talvez o teu ministério, a tua função ministerial nem esteja sendo exercida nesses dias. Talvez mães, mulheres, né, se transformaram um pouco em professoras, mais dona de casa do que nunca. Coisas elas vão sendo alteradas nesses dias. De qualquer forma, a tua rotina ela foi alterada. No mínimo, o comércio que você ia, você não podia mais estar fechado, algum deles. Então, a rotina ela vai mudando, né? São dias, e se você não estiver muito bem fundamentado no propósito, qual Deus separou, se você depender, né, de crachás, depender, né, de coisas externas para você saber quem você é nele, para saber a tua identidade, saber o teu propósito, em dias como esse você pode se ver abalado, às vezes sem identidade, às vezes sem compreender o quem você é, a identidade de filho, não simplesmente servo, a identidade de quem você é na tua casa, a tua função dentro do lar. Falamos bastante sobre essa questão no casamento ali no talk show, como que essa quarentena elas podem mudar, né? Às vezes a mãe já virou agora uma professora, o pai de família que tinha que sair de casa de manhã, voltar, talvez está fazendo home office, aí se vê ali meio perdido nas rotinas da casa para dar uma força também. Todo mundo em casa suja mais, come mais louça para lavar. Então, uma série de coisas são alteradas, e aí às vezes eu vejo, né, que pessoas podem se perder um pouco, né? Cara, o que está acontecendo? Né? E aí se você não congrega mais, passa-se um tempo, né? Não é à toa que é na união, né? Na comunhão dos justos, na comunhão que o Senhor ordena a bênção, porque é algo poderoso realmente a questão da comunhão, e tantos avós, tantos avós, tantas pessoas que estão realmente isoladas, que não estão tendo comunhão nenhuma, com nenhuma parte, isso também afeta, né? Não é à toa que é o segundo grande mandamento. Então tudo isso pode ser abalado, né? Algumas pessoas vieram conversar comigo, se aconselhar de como que estavam perdidas nessa questão de propósito, de função, de como, e realmente, aí Deus já estava me conduzindo por esse caminho, né? E como que isso tudo se envolve. Então nós viemos ali do centro da vontade de Deus, foi um tema. Depois lei da expectativa, meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Por último, tem coisas, né, que Deus não faz por nós. São sempre situações voltadas a propósito, né? Qual é o centro da vontade de Deus? É o propósito central da tua caminhada, a expectativa que você desperta nos outros, que você espera dos outros, como isso que está associado a planos, né, e aquilo que você promove, o que você pensa do futuro e não consegue executar. Falei um pouco de como os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Depois tem coisas, nem o propósito que Deus não vai fazer por nós. Se você não fizer, não vai ter a menor probabilidade do propósito se cumprir. Voltado realmente a essa questão. E hoje o Senhor me conduziu também por um caminho que pode sabotar ou pode de alguma forma frustrar também o propósito. Falamos de coisas, mergulhando ali no capítulo 27 de Atos, de coisas que Deus não fará por nós. Se você ficou um pouco curioso, vai na nossa timeline, tem todas elas salvas ali no Facebook, amém? Nós não salvamos no YouTube, por causa que a sede é exclusiva do YouTube. Nós podemos transmitir pelo YouTube agora, vamos aprender essa semana via regional do ABC. Provavelmente próximo domingo teremos transmissão no YouTube também, vamos passar o link para vocês. Mas ali na timeline você vai conseguir encontrar todos esses temas, e aí só voltando nos domingos, você vai pegando lá. E aí,
Se nós pudéssemos resumir a palavra de Deus, alguns teólogos dizem, eu concordo com eles, que em uma palavra, se fosse possível pegarmos a Bíblia toda e resumir ela em uma palavra, a grande maioria deles dizem que poderíamos resumir na palavra promessa. Se nós analisarmos as Sagradas Escrituras, certamente você vai observar que desde a queda do Éden foi liberada uma promessa, sempre houve promessa a respeito da humanidade, desde a criação de todas as coisas, como Deus criou, Ele deixou ali para o homem: governe, sujeitai a terra, estou colocando autoridade sobre a tua vida, agora você governa, você domina a terra. Nós vemos em Hebreus 11, que nos fala ali sobre a promessa, nos fala de como que as pessoas alcançaram a promessa. E quando você fala de promessa, você está falando de propósito. Quando é entregue uma promessa a alguém, está falando de que há um objetivo final para aquilo se cumprir, e aí isso é propósito. Propósito é quando você tem um objetivo a ser alcançado, há uma meta, há algo a ser realizado por fim. Então, desde a perdição do homem ali, ficou muito claro a questão da promessa. Deus, Ele vai resolver o problema que o homem gerou. Ele falou: a semente da mulher, ela vai esmagar a cabeça da serpente. E aí tudo vai se desenrolando em cima de promessa. Aí talvez alguns digam: não, mas o próprio Jesus falou que toda a palavra de Deus, ele se resume em Jesus. E o que é Jesus? A não ser a promessa de Deus para nós, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus é a parte principal de todo o plano da salvação. Tudo se centraliza nele, mas ele faz parte, uma enorme parte, a principal parte, de uma série de promessas que Deus fez para cumprir a promessa final, que é todas as coisas serem restauradas e voltarmos à mesma essência do Jardim do Éden. Inclusive nós temos a promessa de que ele vai voltar, ele vai governar plenamente aqui na terra. Nós veremos o milênio e todas as coisas serão consumadas. Então nós vivemos também com essa grande promessa que se cumprirá, e nós temos a nossa parcela, o nosso propósito, a nossa parte da promessa dentro desse plano ao qual Deus desenhou para nós. Então nós vemos que a promessa principal da semente da mulher ser esmagada, é esmagar a cabeça da serpente, e ela se cumpre ali em Jesus. E nós temos mais promessas pela frente, e nós estamos envolvidos nisso, e cada um foi vivendo a sua parte. Abraão viveu a sua parte importante da promessa, nós vemos o rei Davi, sua parte importante da promessa, que tudo isso junto, todas essas promessas menores, e inclusive Jesus, nós chegamos ao plano da salvação, que é Deus trabalhando para consertar um problema, um erro, ao qual o homem realizou lá no Éden, de desobediência. E quando nós mergulhamos na questão promessa, você vai compreender rapidamente que o propósito está diretamente relacionado. Quando há uma promessa, há um propósito em tudo. Então, a promessa da terra prometida. Então, ao propósito dos 40 anos de Moisés lá com o faraó, a propósito dos 40 anos de Moisés cuidando de cabras, de ovelha, depois a propósito de 40 anos de Moisés, 40, fechando 120. Então, nós vemos que o próprio Moisés vai vivendo o propósito na casa do faraó até os 40, era adquirir toda a cultura, a melhor escola que havia na terra. Ele estava ali recebendo dentro do palácio do faraó toda a informação e toda a instrução necessária. Depois nós vemos ele 40 anos lá com as ovelhas, aí você volta ele pesado no falar, e nós vamos vendo Davi, propósito em cada situação. Para quê? Para cumprir a promessa de ser rei sobre Israel, que está envolvido numa promessa maior, que é que o primogênito dele, que é o Filho de Deus, primogênito do Senhor, o unigênito dele, viria através da raiz de Davi. Então, uma pequena parcela da promessa que se cumpre ali em Davi tem vários propósitos. Há o propósito de ir para a caverna, há o propósito de fugir de Saul, há um propósito para Deus ensinar, quando ele vai e vê a capa de Saul, corta o pedaço da capa, fala: se eu pudesse, poderia ter te matado. Aí Deus começa a ensinar que nem na capa ele deveria ter tocado de Saul. Então nós vamos ver como Deus vai trabalhando em cada fase, em cada propósito, em cada estágio, para cumprir aquela promessa a qual ele nos fez. E nós já estressamos bastante esse assunto, que nós temos que ter enraizados em nós, é que desde o ventre das nossas mães, desde a consumação dos séculos, a inauguração dos séculos, desde de eternidade a eternidade, Deus é Deus, Ele estabeleceu, Ele nos escolheu para fazermos algo, e quanto há fôlego, há esperança, há projetos, há propósitos, há sonhos do Pai para nós. Se nós estamos vivos é porque há um para quê, há um motivo, há um propósito. Agora, acredite você ou não, haverá uma resistência natural para que esse propósito se cumpra. Haverá um movimento contrário natural, uma batalha, uma luta diária, uma guerra travada para que esse propósito da sua vida não se cumpre. Porque cada propósito criado, que o Criador faz na terra, realizado na terra, as trevas ela tem que recuar um passo.
Então, a cada propósito, a cada promessa concluída do Senhor, é menos um passo que as trevas têm, é um recuo que as trevas realizam. Por isso que as portas do inferno não triunfarão sobre a igreja, porque a igreja ela avança, e as portas do inferno, o que dá para fazer é dar um passinho para trás. Então, primeiro escolheu Abraão, tal, um passinho para trás, e aí se consumiu, depois veio, tá tudo bem aí, meu? Aí vem o rei Davi, né, dá mais um passinho para trás, aí vem Jesus, dá um baita de um passo para trás, e aí no milênio é lago de enxofre e acabou. Então, cada vez que uma promessa do Senhor se cumpre, é um passo que eles recuam. Então, vai haver uma resistência natural. E como nós vimos algumas vezes, já preguei aqui, de como que tudo para acontecer sempre depende de diversos fatores, diversos itens, diversos tópicos, de diversas engrenagens do sistema, elas começam a trabalhar para que um propósito em comum resulte. É o que o apóstolo Paulo nos ensina como corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. E o corpo executa algumas funções, ele tem que trabalhar de forma ajustada. Se nós trazermos para o eixo do carro girar, que é o propósito do carro, é girar aquele eixo para você andar, há diversas engrenagens, a caixa de câmbio, a bateria para dar partida, são várias engrenagens, vários fatores, várias situações acontecendo para que aquele propósito final ocorra. Como nós vimos aqui ontem na live, para nós termos o resultado final da transmissão daquilo que nós estávamos fazendo, diversos fatores estão envolvidos. Então, é só a boa música, é só ensaio, é só o som, é só uma câmera, é só a imagem, não, é só a internet, não, é uma série de fatores. Tem o ensaio, tem as músicas, tem os tons, tem a parte de câmera, tem a parte de iluminação, tem uma série de fatores, a internet, computador, um monte de coisa, para que você execute o propósito final. E na nossa vida é igual. Jesus nos fala a respeito desse ponto. Ele nos fala, aquele que for construir uma torre, analise tudo. Observe os custos de tudo, ou seja, analise tudo aquilo que vai fazer para você começar e não passar vergonha. Lucas 14, 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, tem alguém que faz isso? Se você fizer isso, você corre sério risco de passar vergonha. O que ele está querendo dizer? Para construir uma torre há diversos custos, há diversos fatores envolvidos, ou ainda quando Jesus nos fala, para nós frutificarmos, para nós darmos frutos e frutos que permaneçam. Já parou para pensar o que precisa acontecer para que um fruto venha a existir? São vários fatores. São vários fatores. Só a boa semente resolve? Só o solo resolve? Só tombar a terra resolve? Quem é da roça sabe do que eu estou falando. Só o adubo resolve? Só a chuva resolve? Chuva demais resolve? Quando você há um equilíbrio, então eu tenho uma boa semente separada, eu tombei a terra, eu fiz a cova do jeito certo, tem planta que é mais, tem planta que é menos, aí você jogou a semente, aí você tampou a semente, aí se não vier a chuva não adianta, mas se só vier a chuva e você não tombar a terra e não fizer, então são vários fatores até que aquele fruto saia. Então são várias, na nossa vida também, para termos saúde, é só dormir? É só comer bem? É só... Não, exercício físico, tem uma série de fatores para nós chegarmos. Então, para nós vivermos o propósito da mesma forma. Nós temos que calcular o preço da torre a qual nós estamos nos propondo, o que é necessário para frutificar. E aí nós teremos das mais inúmeras batalhas. Nós falamos aqui alguns cultos, sempre falamos de pontos que podem te atrapalhar nessa jornada, para que o fruto venha a ser produzido. As obras da carne precisam estar sob controle. Nós vimos aqui ontem o tanto de trabalho que dá para chegarmos ao propósito, mas depois nós vemos o fruto daquilo. Já ouvi uns 4 testemunhos maravilhosos sobre o que nós fizemos aqui ontem, para a glória do Pai. Mas dá trabalho, as coisas dão trabalho, os propósitos não são vividos assim, do dia para a noite. Vimos aqui ontem o quanto que tem da nossa parcela nesse processo. Nós vimos uma série de fatores que estão envolvidos. Então, quando você for analisar as coisas, vai nos conselhos de Jesus, observe, quer casar? Glória a Deus. Mas tem vários fatores dentro do casamento. Tem casa para morar? Tem como manter uma casa? Tem a responsabilidade, as tuas prioridades serão alteradas. Então, o futebol, sexta-noite, a conversa antes, se vai rolar ou não. Já tem algumas coisas que precisam ser alinhadas, porque para um casamento também ser bem sucedido são várias engrenagens, são vários fatores. Tivemos agora o dia dos namorados, que eu fui surpreendido pela minha varoa.
O teu tempo vai ter que ser distribuído do teu casamento. Se você quer fazer uma live, observe todos os desafios antes, as renúncias, tudo aquilo que vai precisar acontecer. E como Jesus nos ensina, calcule, analise aquilo que você vai se envolver, porque sempre haverá trabalho. Da mesma forma como uma guerra ela é vencida por inúmeros fatores. Só ter um exército bom resolve? Só ter bons soldados resolve? Só ter armamento resolve? Enche todo mundo de munição, de granada, de tanque de guerra e deixa eles sem comida para ver. No terceiro dia está todo mundo desmaiando, ninguém aguenta fazer mais nada. Então tem que ter a provisão, a comida, por onde vai chegar essa comida, os soldados bem treinados, equipamento, tem que ter estratégia, até a estratégia de comunicação, né, de como você vai, já falei aqui numa pregação sobre comunicação, como que diversos fatores vão concluir, chegar ao exército que vai vencer a batalha. Uma guerra filosófica também dentro do exército, manter todo mundo animado, manter todo mundo bem informado ou informado na parcela que lhe é propício. Como assim, pastor? Tá todo mundo lá na guerra lá, explodiu a base. Não deixa os caras saber, né? Se mobiliza, tá? Porque se souberem que explodiu a base, todo mundo vai se entregar, vai se render, porque já era. Então, tudo isso faz parte, amém, para nós chegarmos no propósito final, para nós chegarmos naquilo que Deus nos prometeu. Então, quem já caminha comigo sabe de quando eu recebo alguma profecia, ou nós, como a igreja, recebemos uma profecia, como nós recebemos aqui do ISAM, nos 12 anos de aniversário. Naquele dia, que eu tenho gravado até hoje, aquele aniversário, né, lá ele detalhou o que nós estamos vivendo hoje, com o Bola TV, com o próprio Bola, o estúdio lá, o áudio, vários detalhes que nós estamos vendo hoje, mas aquele dia que ele profetizou, eu já baixei a cabeça e falei, mano, vai dar um trampo medonho isso, né? Mas, né, Deus nos chamou justamente para isso. Então, quando ele fala, eis que te entrego a tua varoa, glória a Deus, vai casar. Mas, meu irmão, se prepare para o trabalho, se prepare para adequações, para participar do Adão e Eva, para buscar conhecimento. Deus vai dar um chamado maravilhoso, então vamos aprender Bíblia. Você sabe falar a língua do povo que Deus vai te enviar. Deus vai me colocar como gerente, glória a Deus, tem as qualificações de gerente, não tem, o que precisa fazer para chegar lá? E sempre Deus fez assim, pisará a cabeça da serpente. Então, Jesus já sabe, foi batizado, vai para o deserto, 40 dias sem comer, sem beber, precisa adquirir autoridade, precisa chegar. Então, toda a promessa vai haver trabalho e suor, porque o reino dos céus é tomado à força, os que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista é assim. Então, nós observamos o próprio Jesus, a trabalheira para concretizar aquilo que foi prometido há milênios de anos antes. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Lucas 14, para nós meditarmos naquilo que pode nos sabotar ou nos auto-sabotar. Na nossa caminhada com o Senhor, para vivermos o propósito que Ele tem para nós, nós teremos desafios na nossa mente, nós teremos desafios no nosso corpo físico, nós teremos desafios espirituais, batalhas intergalácticas com principados e potestades, nós teremos das mais variadas batalhas, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quando nós começamos a buscar nele, nós temos a certeza de vitória através dele, mas ele vai nos chamando à realidade, nos chamando para aquilo que ele quer nos revelar. Eu creio que essa palavra, claro, né, toda palavra tem poder quando ela é aplicada. Se vier aqui ouvir e for embora e não colocar em prática, muito pouco proveito se tornará, mas quando você absorve, coloca ela em prática, ela começa a produzir os seus frutos. Amém? Lucas 14, versículo 16, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar pela palavra. Pai, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, nós te agradecemos, ó Deus, por um momento maravilhoso de adoração que tivemos aqui essa noite. Nós te pedimos, ó Deus, ser conosco nessa hora. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra rema, que a tua palavra de direção, meu Deus, venha sobre nós, cortando juntas medulas, alma, espírito. Nós te clamamos, ó Pai, curas físicas, cura na alma, Senhor, libertação espiritual. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra seja liberada, apregoada, para a honra e glória do teu nome. Nós te clamamos, ó Pai, que as verdades não fiquem somente no nosso psique, no nosso conhecimento humano, mas que venham ao Espírito, que cheguem, meu Deus, à alma. Nós te clamamos, para que venhamos a viver os teus propósitos, a tua boa, perfeita e agradável vontade nessa terra. Nós clamamos, ó Deus, sê conosco. Eu me coloco à tua inteira disposição. Senhor, como uma ferramenta em tuas mãos eu te peço, sê comigo, meu Pai, em nome de Jesus. Usa a minha vida nessa noite, eu me coloco em tua presença, meu Pai. Não há nada em mim que possa produzir nos meus irmãos, se não for através de ti. Eu me coloco em tuas mãos, me rendo ao teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém
e amém. Glória a Deus, dá uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno. Lucas 14, versículo 16. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Para um pouquinho aqui. Vem para cá. É uma parábola, amado. E parábolas eram histórias a qual Jesus criava para ensinar princípios espirituais profundos que os mestres dos seus dias não conseguiam muitas vezes ensinar. Ele pegava e transformava em historinhas. Ele criou uma história aqui para representar princípios espirituais profundos, inclusive. Esse homem aqui que nós acabamos de ler nas Sagradas Escrituras, ele é a representação de Deus. Ele seria Deus com um propósito. Qual é o propósito? Fazer um grande banquete. Alguns conhecem como a parábola da grande ceia. Então Deus, ou o homem, algumas traduções pai de família, tem um propósito de fazer uma grande ceia, e ele começa a enviar muitos convites para convidar pessoas para esse grande banquete. Claro que dentro do contexto, Jesus não fala isso, mas é claro, quando nós analisamos o contexto, é uma unanimidade teológica que ele está falando sobre as bodas do Cordeiro, de quando Jesus retornará, e a noiva junto com o Cordeiro, acontecerá o casamento da igreja com o noivo que é Jesus Cristo, amém? Então o texto está nos revelando aqui que Deus tem um propósito, fazer uma grande ceia. Ele vai fazer uma grande festa, e ele envia mensageiros, amém, mensageiros, para compartilhar, para convidar as pessoas para essa grande ceia. Voltamos aqui ao texto, versículo 17. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. E aí precisaria fazer mais uma pausa aqui, porque aqui é uma questão cultural. Nós vemos primeiramente no versículo 16, convites sendo realizados por mensageiros. Agora nós vemos no versículo 17, que ele mandou de novo, ele mandou convidar de novo: venham ao banquete, o banquete está pronto, porque é uma questão cultural. Você não pense você que o save the date é algo novo, né? Você recebeu lá o salve a data, guarde a data, vai ter o casamento daqui a um ano. Nossa, que maravilha isso aqui, povo criativo, né? Não, os hebreus já faziam isso. Então, primeira coisa, você manda, amém, um convite e fala: ó, dia tal vai ter um casamento, dia tal vai ter uma festa, se prepara, guarda essa data, porque é um dia especial, pelo menos para quem está preparando a festa. Então guardem, save the date, guarda essa data. Depois eles mandavam falando: ó, vai acontecer no dia tal, no dia já está certo, mas a hora tal, a roupa é essa, e aí vem os detalhes do convite para que a coisa aconteça. Amém? É isso que está acontecendo aqui. Ele mandou os servos, os mensageiros, convidarem bastante pessoas, depois ele falou: agora está tudo pronto. É uma analogia perfeita, porque nós vemos Deus enviando os profetas, nós vemos Deus enviando Moisés, Deus enviando Elias, avisando: vai chegar o momento, vai haver uma grande festa, vai haver, né, aí depois ele manda o próprio filho convidar. E aí nós conseguimos compreender, inclusive, uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o primeiro convite, o Segundo Testamento já é o segundo convite. Está chegando, daqui a pouco já vamos cear as bodas do Cordeiro. Isso é algo da tradição, e nós vemos Jesus falando profundamente a questões culturais ali. Então ele está falando a respeito da bodas do Cordeiro. E aí ele está falando que o homem, ele prepara essa grande ceia, e agora ele envia um convite definitivo, falando: agora a festa vai acontecer com todos os demais detalhes. Jesus está sendo claro, amém? Está óbvio aqui. No versículo 18, vamos voltar aqui às Sagradas Escrituras. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Mas ele mandou o save the date. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará
do meu banquete. Então ele convidou as pessoas, elas negaram, não quiseram ir, agora ele já está fazendo o convite também, fica claro a analogia com Israel. Primeiro ele faz um convite a Israel, depois ele faz um convite a todos os povos. Quem são os aleijados, os pobres, aqueles que não têm a promessa de Abraão, através de Abraão, mas através de Jesus Cristo nós temos também acesso à promessa. Como são aqueles que não têm nada, que está debaixo da videira, não tem vínculo com Deus nenhum, somos nós, mas através de Jesus nós somos enxertados na videira. Aleluia, posso ficar aqui? Caiu de novo um bagulho aí. Aí, ele faz a festa, há um propósito de festejar, e aí ele dá uma boda a ser realizada. E aí começa o grande vilão da nossa trajetória, para que nós participemos do propósito do Senhor, que são as distrações. Só que as distrações, quando ela vem com cara de distração, ela é fácil. Agora, esse nível que Jesus chegou aqui nessas distrações, eu não vou dar o tema da mensagem de distrações, porque Deus entregou mais algo depois, eu mudei o tema. E aí eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Que aí realmente foi para um caminho, foi glória a Deus. Agora, distrações sérias, temas sérios. Deus, ele tem uma grande ceia, ele via pessoas, ele avisa bem antes, depois ele manda o convite oficial já mais em cima ali. E aí nós vemos que as pessoas dão as desculpas ou as distrações em áreas importantes das suas vidas. Porque primeiramente alguém comprou um terreno. Nós estamos falando do sonho da casa própria. Nós estamos falando de algo sério. Você tem algo que é um privilégio ao passarmos por essa terra, nós temos um pedaço de alguma coisa aqui, né? Imagina, um pedaço da terra, ela é minha. Nós vemos que há promessas de Deus, onde você plantar, colocar a planta dos seus pés ali, até é sua. Há promessas do Senhor em relação a posses, a propriedades. Os judeus são conhecidos pelas suas grandes e numerosas propriedades. Agora, há problema em ir ver um terreno? Há problema em comprar a casa própria? Não, o problema é quando isso fica acima do chamado, do propósito, do convite do Pai. A Bíblia inteira, ela nos encoraja, ela nos abençoa com terrenos e tudo mais. O problema é quando isso toma o lugar do convite do Senhor. Isso é bom. As pessoas se atrapalham com motivações concretas, com motivações importantes. Afinal é um terreno, eu preciso dar uma analisada lá direito. É promessa de Deus. Quantos aqui talvez até não, né? Não, mas Deus me prometeu que Ele ia me dar a casa, Ele prometeu que ia dar esse terreno aqui para aumentar a minha criação, então eu tenho que ir lá cuidar do que Deus me entregou, Ele me confiou, né? É promessa do Pai se cumprir na minha vida, mas há um chamado para uma festa que o Senhor está fazendo. Nesse momento, e aqui se torna uma distração, se distraiu com algo que até poderia ser uma bênção, uma promessa de Deus se cumprindo, mas virou distração, se distraiu, não parou para analisar o propósito principal ao qual Deus estava chamando. A segunda área, da mesma forma, se fosse para os dias atuais, estaríamos falando de automóveis, estaríamos falando de meios de produção. Nos dias de Jesus, carros de bois, juntas de bois, eram usadas para produzir, para gerar riqueza, para tombar a terra, para fazer a coisa girar, para transportar famílias ali no carro de boi. Muitas vezes, estamos falando de automóveis, estamos falando de carro que às vezes você usa para trazer mantimento para a tua casa, talvez em carreira profissional, né? Eu tenho aqui junta de bois, eu tenho uma carreira profissional, tenho algo para trazer, inclusive é Deus cumprindo a sua promessa na minha vida. Glória a Deus, aleluias por isso, mas o problema é quando a junta de bois, ela toma o lugar do convite do Senhor. Quando Deus ele está nos chamando para uma festa, e aí seria a festa e nunca mais daria para ver a junta de bois, não é isso. Vai lá, cumpre o propósito que Deus te chamou, depois você volta e cuida dos bois, vai ver o terreno. Há um propósito para Deus cumprir. Agora o problema é quando as coisas elas começam a inverter os papéis, aí sim se transformam em distrações. Quantas vezes nós nos distraímos, e às vezes até com argumentos proféticos. Não, aqui Deus prometeu que ia dar a junta de boi, agora vai curtir a junta de boi, nunca mais faz nada ao Senhor, não se envolve mais com o propósito, se perde no meio da trajetória, se perde com distrações. Junta de bois é maldição? Não, é bênção. O problema é quando ela toma a posição ou o propósito ao qual Deus está te direcionando.
Agora, por fim, Jesus pisa pesado, pega pesado. Casamento, meu. A coisa mais sagrada que casamento. Não, senhor, acabei de casar, não dá para ir no propósito. O apóstolo Rina pega pesado com isso. Quando a gente começa a usar esse tipo de situação como desculpa para não cumprir o propósito do Senhor. Deus, ele é a favor do casamento, ele fundou a família, a instituição dele, mas quando isso se transformar em argumentações para não cumprir um propósito ao qual Deus te entregou e você sabe que ele te entregou, quando isso começa a te distrair, eu casei no último ano de faculdade, 2012, todo mundo falando, não é agora, não é a hora, como você vai conduzir casa e casamento e tudo mais. Conversei com a minha digníssima esposa, alinhamos, sabíamos que ia ser um ano difícil, que ela estaria casada quase que só ali, né, porque ela não ia me ver direito, ela sabia o que era terceiro, quarto ano de engenharia. Ela já tinha comigo, conheci ela no segundo ano, ela sabia a rotina da faculdade. Ela entrou no propósito e realmente foi um ano que eu não curti muito a minha vida de casado, porque havia um propósito que Deus havia me confiado, e eu precisei compreender. Se ele colocou em segundo lugar o teu casamento, naquele período, meu tempo precisava ser dedicado a um propósito que Deus me entregou em primeiro lugar, naquele momento. Depois de 2013, não estudei mais nada naquele ano e focamos no casamento e em ministério. Porque às vezes é um evento, é uma festa, é algo que Deus tem ali para fazer naquele momento, que vai te exigir mais do que outros momentos. Por isso que há um tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. O problema é quando as coisas elas se mudam de ordem e aí elas passam a ser distrações. E muitas vezes tem cara até de crente, né? Família, casamento, mas se você é uma linha tênue que separa entre bênção e aquilo que pode estar te fazendo distanciar do Senhor. Pastor, como assim? Agora você bugou meu cérebro. Lá no versículo 25, projeta para nós aí. Lá no versículo 25 de 14, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Se não tomar a tua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então cumprir o propósito de servir a Jesus está acima de uma série de coisas que muitas vezes ficam em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas aqui ele está falando de Jesus, né? Não está falando da obra, da igreja. Então você divorciou Jesus, né? Porque a noiva e o noivo, como você separa eles? Não tem como você fazer algo para o noivo, não fazer para o noivo. Na verdade, eu prefiro que façam coisas para minha esposa do que para mim. Me agrada mais quando eu vejo ela sendo honrada do que eu. Então nós vemos Jesus falando, e está no mesmo capítulo, esse versículo mais intenso aqui. É uma analogia, é uma parábola perfeita. Porque Deus primeiro chamou os israelitas, depois eles abençoaram, e depois eles perderam-se no propósito, se perderam com coisas terrenas, aí não entenderam o que Deus estava fazendo, e aí então a bênção chegou até os confins da terra. E há um propósito, qual fica claro para nós aqui, que a casa esteja cheia, que a casa esteja cheia, a vontade do Pai, a vontade do Senhor daquela casa, em algumas traduções pai de família, é ver a casa cheia, ou seja, convidem até que a casa esteja cheia, evangelizem até que a casa esteja cheia, até que a casa de Deus esteja cheia, até que a mensagem esteja alcançando o maior número de vidas. Ele quer a sua casa cheia, é a vontade do Senhor, é a vontade do pai de família, é a vontade de Deus dentro dessa parábola. Há um sonho, há um propósito, há um projeto que o Pai desenhou para a terra, encher os céus, encher a sua casa na terra ou nos céus, e nós somos muitas vezes usados como seus mensageiros, mas os mensageiros abriram mão dos seus compromissos muitas vezes para enviar a mensagem, e distrações elas fazem com que nós não participemos muitas vezes do propósito do dono da casa. E o dono da casa ele tem a função para cada um. Um é enviar a mensagem, o outro é fazer tal coisa, o outro é não sei o que lá, cada um dentro do propósito para fazer que o propósito maior aconteça. Pessoas prepararam aquela ceia,
pessoas convidaram, pessoas enviaram o convite, pessoas arrumaram a casa, alguém arrumou a mesa que estava quebrada, as coisas aconteceram nos bastidores que nós não temos acesso, mas o Senhor guarda tudo e Deus não se deixa escarnecer de ninguém. Não tem um copo d'água que você sirva a alguém que fique em esquecimento do Senhor. E percebe que Jesus está mexendo com as estruturas humanas. Ele não pegou qualquer área, ele pegou terreno, ele pegou junta de bois, ele pegou casamento, ele está pegando pesado, ele está falando em situações que nós muitas vezes baseamos e estruturamos a nossa vida, sendo que a nossa vida tem que estar estruturada em Jesus, porque terreno vai, junta de boi vai, casamento por óbito exclusivamente também pode ir, à luz das Sagradas Escrituras. Mais cedo ou mais tarde você pode estar sem o marido, sem a esposa, morreu, viúvo, viúva. Se você estiver aí enraizado em Jesus, você vai passar por essa situação. Mas você vê que as pessoas se entregaram a distrações complexas, distrações que poderiam ter levado qualquer um pelo mesmo caminho. Eu acabei de ser abençoado por Deus aqui, o terreno, a casa, o casamento, tem outras prioridades, não dá para ouvir o que aquele cara está querendo fazer lá. E aqueles que agem assim, né, começam a arrumar distrações, desculpas, e às vezes as argumentações são boas, tanto que aqui os mensageiros nem tinham contra-argumentações. O cara comprou o terreno, o cara comprou, vou fazer o quê, né, velho? O cara tem outras prioridades, são prioridades sérias. Agora a nossa missão é irmos e convidarmos, porque é um propósito, até que a casa esteja cheia. Não para de convidar, não para de compartilhar, não para de enviar convites, não para de criar a tua sala de vídeo na tua casa, não pare de chamar como aqueles fiéis mensageiros. As pessoas vão encontrar desculpas, as pessoas vão encontrar as mais variadas distrações, principalmente quem está em casa, a dificuldade que é uma outra live ali, outra coisa acontecendo acolá, tal, mas há um propósito de Deus para a tua história, para a tua vida, e é necessário o foco e compreendermos a chamada do Pai. Eu confesso que eu teria parado a mensagem por aqui, mergulharia nisso aqui, até que o Senhor me trouxe uma revelação que mudou muita coisa na minha vida. Quando nós começamos a transferir isso para a vida de Jesus, trazermos uma pregação mais pessoal, aplicarmos a vida de Jesus de uma forma mais prática, nós nos deparamos com uma história maravilhosa, que nos deixa claro a profundidade de quanto Jesus era focado, e não há dúvidas do foco de Jesus. Tentaram tirar o foco dele da cruz, mas o Senhor vai sofrer, mas aparta de mim, Satanás, não vos vai conhecer as coisas dos céus, mas das dos homens. Quando tentaram desfocar ele, quando tentaram tirar ele do centro da vontade do Pai, ele rapidamente se alinhava, e quando o assunto era tirar ele do centro da vontade do Pai, muitas vezes ele era bruto, muitas vezes ele era aos nossos olhos rígido, ríspido, mas numa questão de prioridades, a vontade do Pai estava acima de todas as demais coisas. Havia um convite, que era a cruz, e ele veio para cá para isso, ele não se perdia nesse propósito. Projeta para mim aqui João capítulo 12, eu te convido a ler conosco aqui, que serão vários versículos, mas olha uma história de aplicação prática na própria vida de Jesus. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Você sabe da história, Lázaro morreu, ficou ali naquela cova, fedendo, podre, já estava morto há alguns dias. Jesus vem e ressuscita, e aquilo espalhou por toda a região. Versículo 10, então os principais sacerdotes decidiram matar Lázaro também. Vem aqui para mim mais um pouco. Você percebeu que a religião, ela não tenta só matar Jesus, mas ela também tenta matar aquele a qual Jesus ressuscitou. Ou seja, Jesus ressuscita, Jesus dá vida, Jesus abençoa. A religião vem para tentar matar também aquilo que Jesus está fazendo. Versículo 11, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. A religião estava sendo abandonada para seguirem a Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho,
de Jerusalém uma grande, versículo 11 fala de muitos do povo, versículo 12, uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia, não tenha medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam, naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia, depois que Jesus foi glorificado, porém eles lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele, que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato. Muitos, uma grande multidão, muitos, a palavra muitos, grande multidão, ela é exagerada, pegaram ramos, jumentinho, era uma galera, destes muitos, de novo, versículo 18, saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros, não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue. Volta aqui. O que está acontecendo aqui? Tem muita gente, mas é muita gente, amados. O texto está se esforçando ao máximo para nos trazer a quantidade de pessoas. Os fariseus já estão dizendo, ninguém mais nos segue, ninguém mais está indo em sinagoga ouvir o que a gente está ensinando, está todo mundo seguindo esse homem. É muita gente. O texto bíblico sagrado está sendo insistente no tema, tem gente pra caramba. 20. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Espera aí, volta no versículo 20. O texto, ele está sendo insistente, ele está sendo enfático, está sendo constante, quase todo versículo tem bastante gente, uma série de pessoas. Aí agora surgiu alguns gregos. E o mais interessante, alguns gregos foram falar com Filipe. Chegaram, falaram com Filipe. Alguns poucos gregos falaram com Filipe. Aí Filipe ouviu o que o grego tinha para falar e falou, peraí, ô André, peraí, vamos falar com Jesus, velho. Aí vamos lá falar com Jesus. O que esses caras tinham? Porque era gente demais, amado. Era gente se espremendo, era muitos, era todo mundo abandonando os fariseus. O que esses caras tinham para falar para Jesus? E que mais me chama a atenção, como que um deles chega em Filipe, falou, a gente queria ter com Jesus. Aí Filipe olha, não, peraí, ô André, faz sentido o que esse cara está falando aqui? Não faz sentido. Vamos falar com Jesus. A função dos apóstolos era filtrar. Você sabe da história, as criancinhas vem falar com Jesus, ele diz, não, aí Jesus fala, pera lá, deixa vir a mim os pequeninos. Quando a mulher de Tiro e Sidom, a Fenícia lá, que já preguei bastante sobre ela começa a gritar, Jesus, Jesus, Jesus. O que os discípulos falam? Os apóstolos, Jesus, vamos dar uma distanciada nela, dar uma ordem aí. Qual era a função deles? Era afastar as multidões, era reservar, era fazer um filtro daquilo que deveria chegar em Jesus e não chegava. Nós vemos quando Jesus também está numa multidão, veio uma mulher e toca nas vestes dele e fala, de mim saiu virtude. Aí os apóstolos falam, caramba Jesus, olha quanta gente tem aqui, na versão Pastor Fernando Itapevi Street, caramba, o que está acontecendo aqui, velho? Olha tanta gente tem aqui, você está pedindo que tocou lá, não, é que tocou, mas saiu poder, aconteceu alguma coisa aqui. Porque a função deles era filtrar, a função deles era, você pode vir, você não pode vir, eu não sei. E aí o texto nos revela algumas coisas que nos deixa claro o que aconteceu ali, que alguns dos gregos chegaram em Jesus. E aí Filipe achou importante o assunto, falou com André e eles foram falar com Jesus. Você já imaginou? Você chega numa gravação de um DVD, no negócio está checado de gente, você sabe, aquela muvuca, aquela coisa toda, aí você chega no segurança lá espremido, deixa eu falar com o ator principal, escolhe um aí, com o cara aqui e tal, não sei o que lá. O que você acha que segurança vai falar com você? Agora, se você falar algo muito importante, ele vai falar com o chefe dele. E aí o chefe dele vai chegar no artista e falar, tem uma pessoa que disse isso aqui. Aí você já viu isso acontecendo, aí o cara chama lá, e aí conversa, se for realmente importante. Eu vivi isso aqui várias vezes, mas o mais recente foi com o nosso diácono Alan, esposo da Janaína. Eu cheguei, ele teve um acidente, saiu da célula, deu uma zoada na coluna, ele foi parar no pronto-socorro, uma zoada grave. Aí eu larguei tudo, fui lá ver ele. Cheguei lá, já tinha passado o horário de visita.
Aí eu cheguei lá, né, falei, pois não, queria ter uma pessoa que eu conheço, tal, eu queria fazer uma visita religiosa. E aí a pessoa falou, não pode entrar, já deu os 18, é proibido visita. Aí eu falei, não, eu tenho a carteirinha, né, de capelão e de pastor e tal. Daí o cara, não, tudo bem, mas não pode depois. Eu falei, eu sou pastor aqui do Bola de Neve, eu não sei o que aconteceu. Aí o cara, peraí, aí ele catou o rádio, chamou no rádio, falou com o chefe, o pastor do Bola de Neve está aqui. Aí, peraí, tá, não sei o que, não, pode entrar. Aí me liberaram e eu tive acesso ao Alan, ali no pronto-socorro. Então, algo importante é falado. Algo importante, vale a pena, deixa eu ver se faz sentido ou não faz sentido. E aí você chega e você tem acesso, pode liberar. Deixa os gregos falarem com Jesus. Alguma coisa desse tipo, meu amado, aconteceu. E aí chega em Jesus. Agora, a resposta de Jesus nos esclarece muita coisa. Quando ele recebe a informação da Grécia, quando ele recebe a informação dos gregos, aquela mesma informação que Filipe achou importante, que passou para o apóstolo André, e que os dois decidiram informar a Jesus, quando Jesus responde essa informação, versículo 23, Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá, quem odeia a sua vida neste mundo a conservará para toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Espera um pouco, Jesus ele é muito claro na sua resposta. Há um propósito de morrer, eu vim a essa terra para morrer, e é necessário que eu morra para que muitas outras sementes nasçam, e na verdade quem tem amor a essa vida, perdê-la. Ele começa a falar de propósito, ele começa a falar de objetivo que Deus havia sonhado para ele. Quando Jesus responde, ele falou: está chegando, chegou a hora que o Filho do Homem será glorificado, e eu lhes digo a verdade, se o trigo não morrer, não for plantado na terra e não morrer, ficará só, a sua morte porém produzirá muitos novos grãos. E ainda chama a resposta: se alguém quiser ser meu discípulo, pois meus servos devem estar onde eu estou, tem que me seguir. Jesus responde uma importante mensagem àqueles gregos, falando de morte, falando de propósito, falando de não amar sua própria vida acima de si mesmo. Jesus está respondendo aos gregos, falando de tudo aquilo que era contra a cultura grega. A Grécia sempre pregou em satisfação pessoal, em razão, em muito cálculo, em muita cultura grega está sempre envolvido com prazeres da carne, em saciarmos as nossas vontades. Deus está dizendo: Rei, o meu Pai me glorificará, está chegando o tempo. Agora, a resposta de Jesus, ela me impacta. A mensagem da Grécia, ela é impactante. Agora, a resposta de Deus, a resposta de Jesus, ela é longa, tem 4, 5 versículos, ele vai profundo em itens de morrer, de abrir mão da sua própria vida, de fazer discípulos, de fazer a vontade daquele que te enviou. Agora, é uma resposta de exortação, uma resposta poderosa, mas a resposta do Pai, ela é um pouco mais intensa. 27, Jesus está falando ainda: agora minha alma está angustiada. Acaso devorar Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. É uma resposta direta à cultura grega. A cultura grega, ela ensinava que o sexo, ela é uma forma de prazer e pode ser feito de qualquer jeito, da forma que você se achar melhor. Ela pregava que as suas necessidades tinham que ser satisfeitas, tem que comer até se explodir, tem que uma série de, inclusive também a cultura do corpo, a idolatria ao corpo. Ele está indo completamente contrário. Minha alma está angustiada, eu estou sentindo dor, eu sei daquilo que eu vou passar, do que eu vou sofrer. Ele tinha acabado de andar no jumentinho, ele tinha foco no propósito, ou seja, a exaltação dos homens não mexeu com o propósito dele, ele sabia. Só que está tudo muito legal, jumentinho, ramos, honra, glória, tal, mas há uma cruz. É para isso que ele me salvou. Então a minha alma está angustiada. Acaso devorar Pai, salva-me desta hora? Devo apelar à cultura grega? Nossa, eu vou sofrer? Não, eu posso fazer de alguma outra forma. Mas foi exatamente para isso
E para esse motivo que eu vim, versículo 28. Pai, glorifica teu nome. Ele fala o tempo todo de glória, irmão. Falou, chegou a hora de glorificar, o Pai chegou a hora de glorificar o Filho. Está falando de glória humana, quanto que a Grécia prestigiava, e a cultura grega, que nós estamos influentes até hoje, prestigia a glória humana. 28. Então uma voz falou do céu. Deus respondeu aos gregos. Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que o anjo havia falado com ele. Poucas vezes Deus não enviou o anjo, não enviou o mensageiro. Poucas vezes Deus com a sua própria voz fez bradar dos céus, Monte Sinai, Novo Testamento com Jesus. Raras vezes ele não mandava um profeta, não mandava alguém avisar. Por que ele não fez isso em Nínive? Porque ele sempre envia mensageiros para Deus dirigir uma palavra direta dele. Deus respondeu aos gregos. O que tinha nessa mensagem que faz Deus bradar dos céus, falando de glória e garantindo: eu glorificarei o meu Filho, já glorifiquei e farei novamente? Por que Deus não manda anjo? Amados, nós estamos numa guerra de altar. É o príncipe da Grécia, é a cultura grega, atuando para Jesus se posicionar de uma forma tão intensa e ser respaldado pelo Pai. E aqui nós chegamos ao título da mensagem: a influência dos gregos. Que influência é essa? Que capacidade é essa? Que mensagem da Grécia é essa? Que faz Deus descer na terra e responder pessoalmente? O que estava sendo proposto ali para Jesus? Qual foi o convite que fez Felipe olhar para André e falar com Jesus? E Jesus começa a falar de morte, fala que Deus o glorificaria. E aí Deus vem e responde: eu vou glorificar, eu já glorificarei, mas vou fazer de novo. E aí Jesus, ele continua. Eu não estou exagerando, versículo 30, Jesus nos dá respaldo para essa guerra de altar. Então Jesus lhes disse: a voz não foi por causa de vocês, a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. A proposta ali foi intensa, meu amado. A mensagem da Grécia mexeu com os ânimos. A mensagem da Grécia que Filipe e André sabiam, já devia ter espalhado para alguns, mas eles já sabiam. Podia ter espalhado, por isso que Jesus já fala de discípulo, já fala de acompanhar ele, tem que ouvir ele, tem que estar com ele. E aí o mais interessante, quando você responde, você está alinhado com o propósito do Pai, Deus vem e ele respalda. Jesus, ele nega o convite, ele é claro ali, falando que era chegada a hora de cumprir a vontade do Pai, que o Pai o glorificaria. Deus vem e traz respaldo ao seu Filho. Ele sempre respalda o chamado, sempre respalda o propósito, se necessário for. Ele mesmo vem para resolver a treta, como aconteceu aqui, 31. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. É guerra de altar ou não é? Chegou o momento que o governante desse mundo, ele será expulso. Há uma batalha contra o governante da Grécia, que tomou o mundo conhecido inteiro. Ele está chegando o momento que o governante desse mundo será expulso. Oh, meu amado, é guerra ou não é? É guerra de altar, de tronos e governos. É guerra de poderio. Jesus estava pronto a conquistar toda a autoridade na cruz do Calvário, e a Grécia vem fazer convites a ele, que ele responde. O próprio Deus entra na treta. E aí Deus fala: chegou a hora de julgar esse mundo aqui, o governante desse mundo será expulso. 32, e quando eu for levantado da terra, a cruz, da onde ele foi levantado, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. Jesus, ele está falando, meu amado, de glória, está falando de relevância, está falando de atrair pessoas, de encher a casa. Para mim, não tem dúvidas, Jesus recebeu um convite para ir a Roma, pregar no Coliseu, falar da sua filosofia que atraía tantas pessoas, para receber toda a glória de homens.
Esses gregos vieram para persuadi-lo, para conduzir a glória humana de alguma forma. Por isso que o tema é só glória o tempo todo. De conseguir encher o Coliseu para ele falar, de conseguir encher os teatros. A Grécia é a mãe da cultura, das artes, é mãe do teatro. Fala, cara, a gente vai colocar você lá, essa sua filosofia, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser compartilhada. Imagina, nós enchemos o Coliseu inteiro e o Senhor vai lá e traz uma palavra assim, porque você já está fazendo isso aqui em Jerusalém, imagina isso no Coliseu, imagina isso, Deus, ei! Meu propósito não é receber glória humana, mas ir até a morte, morrer, para que outros venham. E aí, o apóstolo Paulo vai em Roma e ganha o mundo todo. Não era parte do propósito Jesus ir a Roma pregar, ele era em Jerusalém. Chegou o tempo que, porque ele fez o que fez na cruz, o apóstolo Paulo teve toda a autoridade para pregar em Roma e toda a cultura grega ser tomada pela cultura bíblica. A Grécia criou os Jogos Olímpicos, criaram as artes, o teatro, criaram a democracia, avanços na arquitetura jamais registrados. Nós vivemos hoje a cultura do corpo. Enxergarmos o sexo não como algo espiritual, não algo com comprometimento espiritual, mas exclusivamente um prazer carnal. E aí nós vemos o mundo como está. A sensualidade, toda aquela coisa que veio muito de Esparta. O Coliseu exteriorizava tudo isso, essa magnitude, essa glória toda, uma obra de proporções que o ser humano não tinha visto. O Coliseu era a glória de Roma. Jesus, ele recebeu um convite muito sério de pessoas importantes que conseguiram penetrar uma multidão, que o texto é insistente sobre o tema, mas ele tinha um propósito e nenhuma distração o tiraria do propósito. Poderia até falar, não, vamos ouvir os gregos, eu posso ir lá, trago uma palavra aqui no Coliseu, trago uma palavra aqui na Grécia, depois eu volto para o meu propósito. Ele tinha todas, mas não, isso vai me tirar do eixo. E está chegando um momento que o governante desse mundo vai ser julgado, e ele vai ser expulso. Se a quantidade de seguidores, se a quantidade de curtidas, a quantidade de visualizações, a glória terrena, se isso começa a afetar o teu posicionamento, a cultura da Grécia começa a tomar distrações, ela começa a te distrair. Jesus, ele estava direto com o propósito. Falou, e o dia que o propósito se cumprir, que é o ser levantado, aí eu atrairei a muitos. Aí Deus glorificará. Aí eu terei a relevância a qual Deus preparou que eu tenha. Nada embaraçou Jesus nos propósitos dessa terra. Cuidado com as influências da Grécia. Grécia é a mãe da filosofia. Quantas vezes pessoas são tomadas por filosofias humanas e começam a ouvir coisa demais da Grécia. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Como está a Grécia hoje? Falida. E a igreja do Senhor só cresce por todos os quatro cantos da terra. Porque céus e terra passarão, a minha palavra não passará. Começa a analisar as motivações, o propósito, qual a motivação de você fazer o que você faz, qual a motivação. A Grécia amava títulos, a Grécia amava o nome do imperador, o nome das posições, o nome, isso é cultura de Grécia. A Grécia, ela prioriza mais o estar, o ter, do que o ser. Então eu ter um crachá, eu ter uma posição, eu ter um terreno, eu ter um carro, isso é muito bom. Ter um estudo, eu tenho um calhamaço de diploma, peguei mais um faz 15 dias. Agora, isso não deve ser a base, isso não pode influenciar no seu ser. O teu propósito, aquilo com qual você foi criado, o para que você é, a tua identidade não pode ser abalada pelo ter. A Grécia valoriza ter o Coliseu, ter a glória, ter o show, ter. Jesus está preocupado, eu sou o Filho de Deus, que vim para esse mundo, para ser glorificado na cruz, é para isso que eu vou viver. Saber onde tem que estar, fazendo aquilo que Ele chamou a fazer. A filosofia da Grécia nos seduz, e começamos a valorizar aquilo que a Grécia valoriza. A Grécia foi o berço da razão, e vocês me conhecem, o que andam comigo, eu sou um cara extremamente razão, mas até a linha tênue, do que for necessário irmos para o profético, iremos. Ouvimos aqui Atos 27, semana passada, havia uma visão profética, mas o que depender de nós, vai ser necessário que nós cumpramos, mas não podemos deixar que a razão sobreponha a fé.
Ei, a filosofia grega, os gregos vieram seduzir Jesus, e eram pessoas importantes, senão não teriam penetrado a multidão. Eram pessoas com uma informação importante, senão não teria chegado até Jesus, mas ele não deixou se influenciar, e é ao ponto do próprio Deus respaldar o seu posicionamento, porque quando você agir contra a Grécia, o próprio Deus estará ao teu lado, te respaldando nas tuas decisões. Não se deixe se levar por crachás, não se deixe se levar por seguidores, não se deixe se levar por qualquer relevância desse mundo. A Grécia passou, e nós estamos aqui falando do que Jesus fez, da vitória a qual ele conquistou. A cultura da Grécia, ela entende o porquê das coisas. Então, por que o carro funciona, como funciona o eixo do carro, como funciona um aparelho projetor, como funciona o Bola TV, como funciona essa câmera aqui, como que eles gostam de fazer as contas, os cálculos, os dimensionamentos. A cultura hebraica, a cultura bíblica, ela, para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar o carro? Para cultuar o Senhor, para levar minha família, para evangelizar? Para que eu vou usar a câmera? Para levar o evangelho aos 4 cantos da terra? É o propósito. Você foi feito com cheio de coisas aí, mas entenda o para quê. O para quê que Deus te fez, como fez, qual o propósito que ele fez para você, e não se distraia com mais nada, porque é um propósito desenhado. A cultura grega virá com as suas distrações, mas bate em retirada, porque o governante desse mundo já foi expulso pelo madeiro levantado. Aleluia. Mas a influência é pesada, a ponto de mexer com o próprio Deus vir responder. Deus, ele confirmou quando Jesus se batiza. Deus aparece no momento da transfiguração e vemos ele agora. São raríssimos os momentos a qual Deus se mobiliza a ponto de não enviar ninguém, mas ele mesmo responder. Houve um convite para a glória terrena, certamente. Ele começa a falar da glória dos céus e a glória que ele receberá. O foco estava no propósito. Talvez no teu propósito vai ter glória terrena, talvez no teu propósito haverão terrenos, talvez no propósito haverão juntas de bois, talvez no propósito haverá casamento, talvez no propósito haverá uma série de fatores, mas esses fatores não podem tomar o propósito ao qual Deus desenhou. Por quê? O apóstolo Paulo foi pregar em Roma. O pai queria que a palavra chegasse lá, no centro da Grécia, pregou 2 anos lá, constante, sem interrupções. Já vimos isso nos cultos passados, mas não era o tempo e nem era a pessoa. O propósito de Jesus era em Jerusalém, depois Samaria e confins da terra. Propósito de Jesus. Então também não tente ver o propósito dos outros. Deus desenhou um propósito para o Senhor Jesus, e ele viveu naquele propósito. Ir pregar lá em Roma era uma outra pessoa, num outro momento, numa outra situação. Cada um tem um propósito desenhado para ele, e aí nós temos que absorver isso nele. E aí a importância do ser. Quando você entende que eu sou o filho, separado por ele, já não importa mais qualquer outra situação. Você tem crachá, se não tem, se não sei o que lá, não importa, porque eu sou o filho, ele já morreu por mim. O que ele tiver que cumprir, ele cumprirá em mim, e fazer bem aquilo que nos cabe. Jesus foi perfeito no que dependia dele. Do que dependia dele, não havia transgressão. Quando tinha que ir, ele ia. Quando tinha que jejuar, jejuava. Quando tinha que orar, orava. Quando tinha que expulsar, expulsava. Quando tinha que fazer o que tinha que fazer, ele fazia. As adversidades às vezes tentam nos distrair, muito problema. Você perde o foco de estudar, você perde o foco de fazer aquilo que deve ser feito. As propostas dos outros nos tiram muitas vezes. Você está bem, está alinhado, aí vem o crush lá do inferno e vem te tirar da tua caminhada. Propostas de emprego que é só para tirar. Conheço um amigo que era gerente de uma grande empresa multinacional, virou diretor, alto escalão, Deus honrando o homem, abençoando o homem, e aí chegou uma proposta de uma outra empresa da Red Bull, dobrou o salário dele, dobrou tudo. Ele falou, meu Deus do céu, cara. Ele foi orar, e aí Deus falou, não, porque o que envolve Red Bull? Você vai, não é usar, mas o marketing, é a mulherada daquele jeito, é as baladas, os esportes radicais, com muita promiscuidade, você vai perder a tua família. E aí veio um profeta e deixou claro para ele, se você aceitar esse convite, você vai perder a tua casa. Então as propostas, como veio de Jesus, algo da Grécia chegou em Jesus.
pela necessidade de agradar os outros. Se Jesus quisesse agradar os discípulos ali, né, a proposta era tão legal que André e Filipe, cara, esse negócio é legal, vamos falar para Jesus. Não, aí Jesus dá essa resposta, Deus vem, respalda a resposta. Se Jesus quisesse agradar os discípulos, se ele quisesse agradar qualquer outra pessoa, a não ser o Pai, talvez ele teria cedido ao espírito da Grécia. Temos o foco, porque há um propósito, até que a casa esteja cheia. Até que a casa esteja cheia, cada um na sua função, cada um no seu propósito, cada um naquilo que Deus desenhou. Talvez uns com muitos terrenos, mas para poder ajudar a pagar a festa, alguns com juntas de bois, cada um no seu propósito, a Deus confiando a cada um o seu papel dentro do corpo, porque há um propósito, a casa estar cheia, Ele quer o maior número de vidas para a honra e glória do seu nome, e nós estamos alinhados a esse propósito. E veio, mas o senhor vai sofrer, vai vir para cá, vai para lá. Jesus se mantinha firme. Vão vir ondas da Grécia, vão vir ondas filosóficas da Grécia, vai vir de tudo da Grécia, toda a cultura mundana vai chegar, e muitas vezes com excelentes argumentações, com excelentes distrações. Orgias sexuais começaram na Grécia, as orgias mais famosas do mundo eram na Grécia. Você na tua casa está sendo tentado agora a entrar em algum site da cultura da Grécia. A opção e a escolha vai ser tua, estar alinhada com a vontade do Pai. Pede auxílio a Ele, mas não ceda à cultura grega, não ceda ao príncipe desse mundo. Confie que Jesus, levantado no madeiro, expulsou o governante dessa terra.